A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia e nessa gravação eu estarei relatando uma experiência que o Senhor me deu de arrebatamento no Rio de Janeiro. E o Senhor nos confirmou, oramos ao Senhor, pedimos a direção e o Senhor confirmou que deveríamos estar apostando aqui para não somente edificar a vida daqueles que ouviram no dia que o Senhor deu o arrebatamento, mas para edificar a vida de todos vocês que também têm nos acompanhado aqui no canal do YouTube, amém? Atualmente eu tenho 19 anos e congrego em João Pessoa, na Igreja Assembleia de Deus Unidos Vencemos. Eu vou iniciar com uma palavra, a palavra que o Senhor me deu no dia do arrebatamento, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, 2 Crônicas, capítulo 15, e vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vocês estiver com ele. Se buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará também. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, essa revelação que eu irei estar aqui, esse arrebatamento, que o Senhor me deu, mais um, foi cumprimento do que o Senhor tinha falado, porque eu não me recordo se foi no segundo arrebatamento ou foi no terceiro, que também está gravado aqui, que está postado no YouTube, mas eu acredito que seja no segundo arrebatamento. O Senhor falava comigo que Ele estaria me levando, iria me levar no Rio de Janeiro. E lá Ele iria me dar uma experiência. O Senhor iria me levar no Rio de Janeiro e quando chegasse lá, o Senhor iria me dar uma experiência naquela igreja. E passou o tempo e se cumpriu aquilo que o Senhor falou. E quando chegou o mês de setembro, meus irmãos, eu me recordo que no dia 5 de setembro, foi uma quinta-feira, eu estava em casa e estava deitada e eu tive um sonho. E nesse sonho, a irmã Solange chegava aqui, onde eu moro, no apartamento. No sonho, a irmã Solange chegava aqui onde eu moro, num apartamento, e ela me chamava. E quando ela me chamava, eu saía na frente e eu via ela aqui saindo de um carro. Ela estava saindo de um carro com uma mala. E ela falava assim:
Irmã Thalia, vamos, é agora, depressa, entre. A gente precisa viajar. E quando ela dizia isso, eu pensava assim, no sonho eu pensava, para onde nós vamos? Como assim depressa? E eu falava, peraí, deixa eu entrar e pegar minhas coisas. Deixa eu organizar minha mala e a gente vai, mesmo sem saber para onde era. E quando eu dizia isso para ela, ela dizia assim, não dá tempo, tem que ser agora. O avião já está vindo. E quando ela falava isso, no sonho, eu via o avião descendo, pousando na minha rua, em frente ao apartamento. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? Para onde a gente vai? E eu não sabia. O Senhor até então não tinha me revelado o destino que a gente ia. Mas quando eu tive esse sonho, foi à tarde. E eu me acordei. E quando eu me acordei, me recordei do que Deus tinha falado que iria me levar no Rio de Janeiro. E então eu pensei assim, Deus falou através desse sonho que vai me levar no Rio de Janeiro e vai ser algo de repente, vai ser muito rápido. E eu pensei isso, sendo que eu preferi não colocar esse sonho na minha cabeça. E eu pensei, não, isso deve ser sonho da cabeça. Fui dormir de barriga cheia, não tem nada de Deus. Eu falei isso, que o sonho não era de Deus. Mas aí, como eu tinha me acordado e eu estava na cama ainda, eu decidi voltar a dormir. E quando eu estava deitada, meus irmãos, não completou sequer 3 minutos. Não chegou sequer a 3 minutos. Eu estava no meu quarto, e eu ouvi umas pisadas de alguém entrando dentro do apartamento. E foi muito rápido, não deu tempo de eu cochilar, não deu tempo de eu dormir sequer. E eu escutei, quando eu escutei, e eu pensei, quem será? Eu pensei que alguém, minha mãe ou meu pai, alguém tinha entrado, mas não. Eu estava de costas para a minha porta e eu continuei ouvindo aqueles passos andando dentro da casa e eu comecei a sentir uma presença muito boa. Eu comecei a sentir uma presença muito, muito boa aqui e eu pensei até mesmo, com certeza não é demônio, porque eu não estou me arrepiando, eu não estou sentindo nada ruim. Eu pensei isso, mas aí que tá, eu estava sentindo a presença do Senhor. Era a presença do Senhor que eu estava sentindo. E eu senti vontade de virar e olhar para a porta. E quando eu olhei para a porta, eu estava com os olhos abertos e eu vi um anjo do Senhor. O anjo do Senhor estava na porta do meu quarto. E quando eu vi aquele anjo, eu me senti indigna, eu não me senti digna de estar vendo aquilo, de estar vendo o anjo do Senhor. E eu pensei, vou me ajoelhar. E eu me levantei e me ajoelhei aqui próximo à minha cama e eu continuei vendo o anjo do Senhor na porta. E aquele anjo, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi primeiro a voz do Senhor e o Senhor falou assim, presta bem atenção no que eu vou te falar. E quando Deus disse isso, aquele anjo que estava na porta do meu quarto falou para mim, passa a Macedônia e vai ter com ele. E quando ele falou isso, o anjo, eu vi, o Senhor me deu uma visão com aonde estava escrito aquele versículo que o anjo citou. E eu pensei, para onde nós vamos, Senhor? Eu pensei, para onde nós vamos? E quando eu perguntei isso para Deus, o Senhor falou comigo para o Rio de Janeiro. E quando Deus falou isso, o Senhor me mostrou em visão um pastor dessa igreja. E esse pastor, Deus me mostrava ele com a mão na cabeça e estava com a expressão de preocupado. E Deus falou para mim, eles estão precisando de ajuda. E quando Deus falou isso para mim, eu perguntei novamente para o Senhor, quando nós iremos? Quando nós iremos, Senhor? E o Senhor falou com voz de autoridade, depressa, depressa, depressa.
Deus falou essa palavra 3 vezes, depressa, que era para nós irmos ao Rio de Janeiro, a essa determinada igreja, depressa, porque o Senhor estava mandando. E quando o Senhor falou isso para mim, aquele anjo do Senhor continuava na porta do meu quarto. E eu vi ele saindo, eu vi ele subindo, e ele ia subindo em direção aos céus, e ele ia subindo, e eu fiquei olhando. E teve um determinado momento em que ele estava numa distância de mim, ele soltou um rolo. E quando ele soltou esse rolo, eu estendi minhas mãos para pegar aquele rolo. E quando eu pegava, eu tentava abrir, mas eu via que estava com um selo. E esse selo eu não conseguia tirar. E quando o Senhor me mostrou isso em visão, naquele exato momento, eu tentava abrir aquele rolo e o Senhor falou: é para o tempo determinado. E então foi essa visão que o Senhor me deu de início, no dia 5 de setembro. Era uma quinta-feira e tinha culto na nossa igreja. E eu fui para a igreja e relatei, contei a revelação que Deus tinha me dado à irmã Solange. E quando foi no dia 6, na sexta-feira, até então, na quinta-feira a gente não tinha condições financeiras nenhuma. Não havia probabilidade nenhuma de irmos ao Rio de Janeiro porque a igreja não tinha condições. Mas eu quero falar algo. Quando o Senhor manda, ele se responsabiliza. E o Senhor mandou e ele se responsabilizou de enviar o dinheiro da passagem. E quando foi no dia 6, numa sexta-feira, não sei como, mas o Senhor preparou o dinheiro da passagem para ir, a quantidade exata para comprarmos a passagem. Um dia depois que o Senhor deu. E a irmã Solange comprou as passagens no dia 6, na sexta-feira. E no dia 9, numa segunda-feira, já estávamos viajando para o Rio de Janeiro. E no dia 9, nós já estávamos chegando no Rio de Janeiro. E passou mais ou menos uma semana, alguns dias. E teve um dia 16. Dia 16 de setembro, eu e a irmã Solange fomos visitar uns colegas nossos e a gente foi para a casa deles e a gente passou ali à tarde, fomos conversar ali. E quando foi chegando a noite, a gente ainda estava lá na casa desses colegas. E havia ao lado, próximo à casa, havia um culto, estava tendo um culto. E eu não sabia, não conheço praticamente ninguém ali no Rio de Janeiro, a não ser o pessoal da igreja, né? E tava tendo um culto ao lado lá da casa deles. E a gente tava ali na sala conversando a respeito de coisas espirituais. E eu escutei a voz de um homem pregando. E quando eu escutei, eu senti vontade de me levantar e ir para o terraço para estar mais próximo, né? E ouvir melhor. E quando eu saí para a varanda daquela casa, eu vi um demônio. O Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão com um demônio chegando, se aproximando perto daquele pregador, daquele homem que estava pregando ali. Aquele demônio chegava e falava ao ouvido daquele pregador. E o pregador reproduzia, falava aquilo que o demônio dizia para ele. E o Senhor falava para mim que era o espírito do engano. E quando o Senhor falou isso para mim, e o Senhor me mostrou, o Senhor me deu outra visão. O Senhor me mostrou um anjo também. O Senhor me mostrou um anjo. E esse anjo, ele estava vindo do céu para a terra. E ele tinha um pergaminho na mão. E ele se aproximava de mim e abria o pergaminho. E eu via escrito naquele pergaminho: a experiência acontecerá breve. E quando eu vi isso, o Senhor falou comigo, eu ouvi a voz do Senhor de forma audível. Deus falou para mim:
conta para eles servirem de testemunha de que eu falei. O Senhor estava mandando eu contar aquilo que ele me mostrou para aquele casal que estava ali conosco, para eles serem testemunha de que Deus tinha falado. E quando Deus falou isso para mim, eu entrei novamente para a sala e relatei o que Deus tinha me mostrado, que o Senhor falava para mim que a experiência iria acontecer breve. E assim eu fiz conforme o Senhor mandou. E naquele momento a irmã Solange já convocou esse casal para entrar também na peleja junto conosco, ficar com o pensamento ligado no céu e interceder, porque dali em diante a gente saberia que iria haver muitas batalhas para que a experiência não viesse a acontecer. E quando foi na terça-feira, no dia 17, era uma terça-feira, eu me acordei normalmente, a irmã Solange, e a gente já apresentou um jejum a Deus. E a gente passou aquele dia com o pensamento ligado com o Senhor, preparados para qualquer momento o Senhor fazer o que Ele já tinha ordenado, né? E passou o dia, e quando foi chegando assim, se aproximando da hora do culto, mais ou menos 5 horas por aí, eu comecei a sentir dores. Eu comecei a sentir dores no meu corpo, dor de cabeça. O meu corpo começou a ficar dolorido e eu pensei, vou tomar logo um banho, vou me organizar, porque de 7 horas começava o culto. E de 6 horas a gente tinha planejado de ir para a igreja para já começar a oração de 6 horas. E aí eu fui, me organizei e fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, estava se aproximando das 6 horas ainda. E eu e a irmã Solange ficamos lá. E ela falou que ia orar por mim, iria ungir o meu corpo. E eu comecei, meus irmãos, a sentir dores. Muitas dores, eu já não estava conseguindo andar. Ficava sentada, mas teve um momento que eu já não estava conseguindo ficar sentada. Aí eu queria deitar. E meu corpo já estava doendo muito, meus ossos estavam doendo, a cabeça doendo. Minha vista estava começando a ficar dolorida, eu já não estava conseguindo enxergar muito bem. E eu entrei, fui para casa ao lado da igreja e fui me deitar no sofá porque eu já não estava suportando mais as dores. Mas aí, então eu voltei de novo para a igreja. O Senhor nos direcionou que devíamos ficar na igreja, porque ali iria haver uma cobertura espiritual. E a irmã Solange entrou em contato com as testemunhas que o Senhor falou, que era esse casal. A irmã Solange entrou em contato com eles, para eles virem para a igreja, porque a batalha já tinha começado ali. E eles vieram, e o pastor e a missionária também veio para a igreja, e começaram ali a interceder pela minha vida, porque as dores estavam se intensificando cada vez mais no meu corpo. E eu me recordo que deu às 6 horas e eles estavam ali intercedendo, orando, batalhando ali. E teve um momento que eu pensei, esse arrebatamento foi o pior processo de todos. De todos os arrebatamentos que o Senhor me deu, esse está sendo pior, porque parece que cada vez mais vai se intensificando as dores, e dessa vez eu já não estava tendo mais força, a dor era insuportável. E eu me recordo que Deus usou a irmã Solange para falar para mim que estava chegando um momento. Deus usou ela para me dizer que estava chegando um momento, que eu não se preocupasse, que estava chegando a hora que o Senhor iria me arrebatar. E eu me recordo também que quando Deus usou a irmã Solange para falar isso, que eu não se preocupasse, que eu ficasse calma, que o momento estava chegando. E Deus falava outras 2 coisas. Deus falava que dessa vez Ele iria pessoalmente comigo.
o Senhor falava que dessa vez, nessa experiência, Ele iria pessoalmente comigo e que também iria me revelar detalhes que antes Ele não tinha me revelado. Ele iria me revelar mais detalhes dessa experiência e que eu prestasse muita atenção no que Ele fosse me revelar. E quando a irmã Solange entregou o recado do Senhor para mim, assim que ela entregou, em seguida eu ouvi a voz de Satanás. E Satanás falava para outros demônios: vamos causar um infarto nela. E logo quando eu ouvi isso, eu chamei a irmã Solange para contar o que eu tinha ouvido, e foi nesse momento que eu sofri o primeiro infarto. E o que eu posso relatar da minha parte, o que eu senti? Quando Satanás falou isso, eu senti uma dor muito, muito forte, uma dor que eu nunca tinha sentido antes no meu coração. E essa dor veio muito forte no meu coração. E daí em diante eu vou passar para a irmã Solange, porque ela estava lá e ela vai relatar na visão ocular dela. A paz do Senhor, irmã Thalia, a paz do Senhor para os irmãos que estão ouvindo essa experiência. Bom, agora eu vou contar a parte da visão que eu vi, que foi o que eu vivenciei, né? Quando eu terminei de entregar aquele recado que Deus falava que eu sou serva para ela ficar tranquila, porque essa experiência tem um diferencial das outras, que o Senhor ia pessoalmente, não ia mandar um anjo, não, até o final, não, mas que Ele ia pessoalmente com ela na experiência e que Ele ia mostrar detalhes ainda não revelados. Eu entreguei isso aí, em seguida ela já me chamou, foi muito rápido e disse, eu ouvi a voz de Satanás dizendo que vai me provocar um infarto. Só foi o tempo dela terminar, ela mal terminou de falar. Quando ela mal terminou de falar, eu já virei e começamos a orar, só que foi muito rápido. Então ela já começou a infartar. Eu particularmente nunca tinha visto como era um infarto. Eu só sei que ela começou a se tremer na cadeira assim e caiu da cadeira. Foi muito rápido, não deu nem tempo de a gente segurar. Caiu e o olho dela virou totalmente. O corpo dela foi ficando roxo, a boca foi ficando roxa. Eu coloquei a minha mão no coração dela e já falei para o casal que estava conosco intercedendo, para eles chamar até o pastor que tinha se afastado um pouco, e chamou de volta o pastor, e todo mundo ali focou novamente ali na oração, naquele clamor. E o corpo dela foi ficando roxo, eu tocava no coração e eu senti o coração ali já sem pulso, né, vamos dizer assim, e eu não tirei a mão do coração da irmã Thalia, e a gente continuou orando, eu fiquei praticamente deitada ali em cima do corpo dela, não no sentido literal, mas por conta da situação em si. E nós só paramos aquela oração quando ela voltou, o coração voltou a bater e ela tornou, porque ela só poderia, vamos dizer, o espírito sair do corpo dela quando o Senhor tirasse, e não porque Satanás provocou o infarto. Então essa foi a minha primeira visão do infarto. Tanto é que depois, na hora que ela estiver contando a experiência, ela vai detalhar por que aconteceu esse infarto, quem estava batalhando contra nós, quem eram os feiticeiros que estavam batalhando contra nós e satanistas, e também ela vai detalhar como que ficou o corpo dela, porque depois ela ficou quase 15 dias com o corpo dela com várias manchas roxas, tanto é que a gente voltou para João Pessoa e o corpo dela ainda continuou com várias manchas roxas no corpo inteiro, e depois que a gente voltou para João Pessoa ela até teve outro infarto, em princípio de infarto também, aqui na igreja de João Pessoa. Mas isso é uma coisa que a irmã Thalia vai contar mais para a parte do final. Bom, aí ela volta aí, né? Porque, como eu falei, era o Senhor quem ia arrebatar. Aí teve um primeiro momento que ela já foi em seguida arrebatada. E o Senhor, como o Senhor havia dito que Ele mesmo ia levá-la, eu fiquei assim na minha mente. Ai, Senhor, me dá um sinal quando o Senhor chegar aqui, porque eu sei que Deus não é obrigado a mostrar tudo para mim. Como eu sei que Deus não é obrigado a mostrar tudo para mim na hora que eu quiser, então eu fiquei pensando, o Senhor não vai me mostrar, mas eu vou pedir a Ele um sinal. E eu fiquei assim, Senhor, me dá um sinal quando o Senhor chegar aqui para pegar o espírito, retirar o espírito da tua serva, me dá um sinal. E ali eu fiquei orando. E de repente a gente sentiu uma paz assim no ambiente, uma paz. E quando nós sentimos aquela paz, eu olhei para o rosto da irmã Thalia, eu olhei para ela, e quando eu olhei para ela, ela começou a sorrir, de olho fechado. E quando ela começou a dar aquela expressão de sorriso,
Aí em seguida ela foi arrebatada. Aí eu entendi que naquele momento o Senhor tinha chegado, tinha levado ela. Foi arrebatada. Quando... Isso depois dessa primeira batalha do infarto, certo? Só que quando ela foi arrebatada, passou alguns segundos. Eu acredito que não chegou nem a minuto, foi muito rápido. Ela foi arrebatada e em seguida ela já voltou. E quando ela já voltou com um recado da parte do Senhor. E aí ela entregou o recado. E o recado foi o seguinte: ela dizia que o Senhor falou com ela que o pastor ungisse a todos os que estavam envolvidos naquela batalha, os 5 soldados, como Deus se referia, que era o pastor e a missionária e o casal que estava nos ajudando desde o princípio. Então, no total de 5 pessoas, os 2 casais e eu. Deus mandou que ungisse para que nós tivéssemos, de certa forma, blindados, porque nós iríamos estar atuando naquela batalha como escudos. E aí o pastor ungiu a cada um de nós, inclusive ele, e em seguida ela foi arrebatada novamente. E aí permaneceu arrebatada durante todo o culto. Esse arrebatamento começou no início do culto, que eu me lembro até que quando ela sentiu dores muito forte por volta das 6 da noite, eu fiquei assim, ai meu Deus, eu vou orar para Deus apressar essa experiência. E eu perguntei, quer que eu ore para Deus apressar? E ela balançou a cabeça que sim, e eu fui orar. E quando eu fui orar, o Senhor falava que não ia arrebatar naquela hora, que só ia arrebatar quando o culto começasse. E eu fiquei, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí, de fato, aconteceu. Deus falou que só ia arrebatar quando o culto começasse. Depois que o culto começou, em torno de 10, no máximo 15 minutos, por volta das 7h15 da noite, ela foi arrebatada e permaneceu arrebatada até o final do culto. O culto acabou e ela ainda continua arrebatada. E só voltou, eu acredito que meia hora depois que terminou o culto. Então foi um arrebatamento longo. Agora eu vou passar de volta para a irmã Thalia, que vai contar agora como foi desde o princípio, do momento que ela foi arrebatada, agora até o final da experiência. Amém, meus irmãos. E faltando poucos minutos para iniciar o culto, eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor falou comigo: filha, não se preocupe, que breve, muito breve vai acontecer e eu irei te revelar as coisas sobre a minha igreja e também sobre o mundo. Eu irei te revelar coisas ocultas. E quando o Senhor falou isso para mim, eu procurei ali descansar um pouco mais, que o Senhor falou que estava breve, que estava próximo, que estava chegando o momento. E eu me recordo que foi passando os minutos e os irmãos que estavam ali ao meu redor, os soldados que o Senhor tinha levantado, né, para me ajudar naquela peleja, eles estavam intercedendo, orando pela minha vida. E teve um determinado momento em que eu comecei a sentir o Espírito, o meu espírito se desprendendo do meu corpo físico. Eu comecei a sentir isso. E o Senhor, meus irmãos, retirou. O Senhor retirou o espírito do meu corpo. E o meu espírito ficou flutuando. O espírito saiu do meu corpo e ficou flutuando ali pela igreja. E eu via um anjo que descia do céu. E esse anjo começava também a passear pelaquela igreja. No meio daquela igreja, aquele anjo começava a passear. E esse anjo, meus irmãos, ele passeava no meio da igreja. E teve um momento em que eu vi ele subindo. Ele subia em cima do altar. E eu via que ele tinha um rolo na sua mão. E quando eu vi isso, aquele anjo, o anjo do Senhor falou comigo: não se preocupe, porque hoje o Senhor irá te revelar. Hoje o Senhor irá te revelar coisas ocultas para a igreja nesta noite. E quando aquele anjo falou isso, ele se retirou do altar e ele subia em direção aos céus. E o meu espírito era impulsionado. O meu espírito era impulsionado a ir também com ele. Ele ia adiante de mim. E o meu espírito seguia ele. E conforme aquele anjo ia subindo,
eu fui levada em espírito ao segundo céu. E como eu já relatei em outras experiências, mas eu vou relatar nessa também, porque talvez você não tenha acompanhado as outras experiências. Mas as coisas espirituais, meus irmãos, é um mistério do Senhor, porque aquele anjo, juntamente com o meu espírito, chegamos ao segundo céu. E o segundo céu que eu falo não é esse que os nossos olhos materiais enxergam, não. O segundo céu é totalmente espiritual e também é onde se encontram as potestades e principados, demônios de alto escalão. Esses demônios ficam nos segundos céus. E o meu espírito foi levado até o segundo céu, juntamente com o anjo do Senhor. E quando chegamos lá, meus irmãos, no segundo céu, eu vi potestades e principados. E esses demônios estavam em posição de soldados. Eles pareciam um exército de Satanás. Como a gente vê aqui na Terra, o exército, quando muitas das vezes vai ter desfile, né? E a gente vê um atrás do outro, um ao lado do outro, organizadamente. E essas potestades e principados estavam dessa maneira, em posição de soldados. E eu via vários e vários demônios. E tinha um demônio específico que ele se aproximava de mim. E quando ele se aproximava de mim, ele me xingava. Ele falava um palavrão comigo. E esse demônio falava para mim: muitas vezes eu já tentei tragar a tua vida, mas dessa vez você não vai voltar. Dessa vez você não vai voltar para contar esse testemunho, porque eu irei te matar. E quando esse demônio falou isso para mim, eu vi um enorme anjo. Eu vi um anjo muito, muito grande que vinha ali na nossa direção. E esse anjo, meus irmãos, ele estava vindo com um propósito de lutar. Aquele anjo vinha com o propósito de lutar contra aquele demônio que disse que iria me matar naquele dia. E eu me recordo que quando o Senhor me mostrou isso tudo em espírito, o Senhor falava para mim: filha, presta atenção no que eu irei te mostrar nesse momento. E o Senhor me mostrava um telão que aparecia em minha frente. O Senhor me mostrava uma cena de quando, no dia anterior, em que eu fui visitar esse casal de amigos nosso no Rio de Janeiro. Nós fomos convidados, como eu falei, para ir até a casa deles. E quando a gente passou no caminho de ir para a casa deles, quase em frente, em frente à casa desse casal, tinha um centro de macumba. Em frente à casa desses nossos amigos. E a gente passou. E Deus me mostrava isso, uma cena no telão, de quando eu estava passando com a irmã Solange. Tinha uma mulher ali naquele centro de macumba. E ela estava, eu me recordo que eu vi isso. Ela estava fazendo uma macumba para outra pessoa que estava ali. No dia que a gente estava indo, eu vi isso. E o Senhor me mostrava novamente essa cena nesse arrebatamento. Enquanto aquela mulher, aquela macumbeira, estava fazendo macumba, não sei explicar porque eu não entendo, mas estava fazendo alguma coisa ali para outra pessoa que também estava junto com ela, Satanás foi até aquela mulher e revelou para ela que eu estava ali. Satanás revelou para aquela macumbeira que eu estava ali, porque eu estava ali para lutar contra as obras dela.
Satanás revelava isso para ela, que eu estava ali somente para lutar contra as obras daquela mulher. E Satanás falava isso para ela. E daí em diante, aquela mulher ali já estava com a missão de me matar, de fazer macumba, de fazer qualquer coisa para tirar a minha vida, porque Satanás disse para ela que eu estava indo ali naquele lugar somente para lutar contra ela. E Satanás revelava isso para ela, e daí em diante ela ficou sabendo através de Satanás que eu também iria ter uma experiência. Satanás também revelou isso para ela, que eu iria ter uma experiência espiritual. E quando no dia da experiência estava acontecendo essas batalhas todas, o Senhor me revelava num arrebatamento que ela, no momento em que eu estava ali passando por aquele processo, ela estava lá no lugar dela fazendo macumba, estava fazendo sacrifícios para me matar, no momento em que estava acontecendo a experiência. Ela estava fazendo sacrifício ali para me matar, para tragar a minha vida. E depois que o Senhor me mostrou isso em um telão, o Senhor me fazia ver novamente a batalha, as potestades, os principados e aquele anjo que Deus tinha enviado para lutar contra aqueles demônios. E eu vi aquele anjo, apenas um anjo, começava a lutar, a guerrear com aquele demônio que chegou até a mim e me ameaçou. E aquele anjo feria, ele tinha uma espada na mão e feria aquele demônio. E logo em seguida aquele anjo continuou pelejando, guerreando com todos os outros demônios que estavam ali, também para impedir que o arrebatamento, que a experiência viesse a acontecer. E quando o Senhor me mostrava isso, o meu espírito imediatamente foi impulsionado a subir mais. E o meu espírito foi levado ao terceiro céu. O Senhor me levava em espírito ao terceiro céu. E conforme meu espírito ia subindo, o Senhor me mostrava. Quando eu olhava para o alto, o Senhor me mostrava o céu. Deus mostrava um céu se rasgando. Era um céu muito azul, um céu com um azul muito, muito lindo. E esse céu começava a se rasgar ao meio. Esse céu que Deus me mostrava, ele começava a se rasgar ao meio. E daí, como eu disse, conforme meu espírito era impulsionado a subir mais e mais, eu já estava só. O anjo que me levou ao segundo céu não estava mais comigo. Ele ficou no segundo céu juntamente com o anjo que Deus enviou para batalhar. Eles ficaram no segundo céu e o meu espírito subia só para o terceiro céu. E aquele céu que Deus me mostrava, ele se rasgava ao meio. E conforme ele ia se rasgando, eu via um homem. Eu não conseguia ver o seu rosto. Eu não via o seu rosto. Mas o rosto dele era algo muito, muito resplandecente como um sol. Assim como o sol ao meio-dia, você não consegue encarar, você não consegue fixar. Você não consegue, não é verdade? E assim era o rosto daquele homem. Era algo tão resplandecente que eu não suportava olhar. Eu não suportava olhar, mas do rosto para baixo eu via o corpo dele e ele estava com umas vestes brancas, resplandecentes. Eu vi uma roupa bem comprida, que cobria os seus braços e ia também até o final das suas pernas. Aquele homem estava com essas vestes muito, muito brancas, verdadeiramente alvo como a neve. Tão branquinha aquelas vestes estavam. E eu olhava para os seus pés e eu via nos seus pés a marca,
uma marca no meio dos seus pés, com sangue, eu via. Mas ao mesmo tempo em que eu via aquela marca nos seus pés, eu posso descrever. Você que já leu a Bíblia, que no livro de Apocalipse, que João também descreve que ele viu o Senhor Jesus. E ele vai relatar que os seus pés eram como um latão reluzente. E até então eu li o livro de João, sendo que eu não conseguia imaginar. Mas no dia que eu tive essa experiência, eu vi e eu posso confirmar o que João falou. Porque eu vi aquelas marcas de sangue nos seus pés. Mas os pés de Jesus é como um latão reluzente. Os seus pés resplandeciam como um latão reluzente, algo muito, muito lindo. E os braços do Senhor Jesus estavam abertos. E eu via também em suas mãos uma marca. Eu via em suas mãos uma marca também nas suas mãos. E ele estava com os braços abertos naquele momento. E o Senhor abriu a sua boca. Quando eu não via como era a sua boca, mas a partir do momento em que eu não conseguia, como eu falei, eu não conseguia olhar para o rosto de Jesus. Mas teve um momento em que ele abriu a boca. E quando ele abriu a sua boca, saiu uma luz. O Senhor falava comigo e saía uma luz da sua boca, enquanto o Senhor Jesus falava comigo. E eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor falou comigo: filha, eu sou aquele que fui morto e crucificado, mas ressuscitei ao terceiro dia. E quando o Senhor falou, meus irmãos, isso comigo, aquela luz que saía da boca dele entrava por dentro ali de mim, algo muito interessante, e aquela luz entrava por mim, passava por mim e transmitia uma paz imensa, a qual eu não posso, meus irmãos, descrever que paz era aquela, quando o Senhor falou comigo, quando a voz do Senhor passava ali, passava por dentro de mim, no meu coração, e o Senhor falava para mim: mas hoje, filha, hoje eu vim aqui e marquei um encontro contigo e irei te revelar coisas que estão em oculto, eu irei te revelar. E eu mesmo irei contigo nessa experiência. E o Senhor também falava para mim: hoje eu irei te revelar aquilo que está encoberto. Eu irei te revelar. Neste dia de hoje, eu irei te revelar, filha. E quando o Senhor falou isso para mim, meus irmãos, eu olhei para as suas mãos e eu via as suas mãos com água. Eu via a água nas suas mãos. E o Senhor vinha em direção a mim. O Senhor vinha com aquela água nas suas mãos e na outra eu via um rolo. Em uma mão eu via água e na outra eu via um rolo nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor vinha em direção a mim, meus irmãos, em uma das mãos com água e na outra com um rolo. E ele estendia as mãos, a mão que tinha água. Ele estendia e colocava aquela água na minha boca, dentro da minha boca. E eu engolia aquela água. E depois que eu engolia, o Senhor falava para mim: calma, eu ainda não terminei. E o Senhor, quando falava isso, ele vinha com aquele rolo nas suas mãos e mandava eu abrir a boca. E quando eu abria a minha boca, ele colocava aquele rolo. E o Senhor falava para mim:
mastigue isso que eu coloquei na sua boca. E eu começava a mastigar. E aquele rolo que estava na minha boca era doce, era algo muito, muito doce. E eu engolia. E quando eu engolia aquele rolo, começava a se tornar amargo por dentro de mim. E o Senhor falava, meus irmãos, eu ouvi a voz do Senhor e o Senhor disse: filha, eu estou te dando hoje isso, filha, para que as tuas forças venham a ser renovadas. Porque eu te levantei como um atalaia neste país. Eu te levantei como uma atalaia neste país. E tudo que eu mandar dizer, você vai falar. E quando o Senhor falou isso, meus irmãos, o Senhor também falava para mim: quando eu disser que vou destruir, você irá dizer que eu vou destruir. Se eu falar que vou edificar, você também falará que eu vou edificar. Tudo que eu mandar, tudo que eu falar, você irá fazer, filha, porque eu te levantei como uma atalaia, como uma profeta neste país, e eu conto contigo. Eu, o Senhor, conto contigo, filha, e não vou te desamparar. E o Senhor também falava mais: filha, eu estou te levantando, porque muitos nos dias de hoje, filha, que eu levantei, se corromperam com a fama, se corromperam também por causa do dinheiro. Tem falado também, filha, aquilo que eu não falei. Tem usado o meu nome para falar daquilo que eles querem sem eu ter mandado. Mas eu digo para ti nesta noite, eu digo para ti que eu irei marcar encontro com todos aqueles que profetizam falsamente em meu nome. Eu irei marcar encontro um por um naquele grande dia. Eles irão prestar conta de tudo aquilo que falaram em meu nome, sem eu mandar. Mas eu, o Senhor, irei julgá-los naquele grande dia. E aqueles, filha, aqueles que profetizaram, que falaram em meu nome falsamente, eu irei julgá-los e lançar no lugar do tormento eterno. E quando o Senhor falou, meus irmãos, isso para mim, que Ele tinha me levantado, que o Senhor me levantou como profeta neste país, como uma atalaia dele. O Senhor depois falou, o Senhor novamente voltou a falar comigo. E Deus disse: filha, hoje vai ser necessário eu te levar naquele lugar novamente. Eu irei te levar naquele lugar novamente, filha. E quando o Senhor falou isso, meus irmãos, para mim, eu entendi naquele momento que o Senhor iria me levar ao inferno naquela experiência. E o Senhor me levava em espírito. O Senhor Jesus, nessa experiência, Ele sempre ia comigo, adiante de mim. Eu ia atrás do Senhor e o Senhor ia adiante de mim. E o Senhor Jesus me levava a uma parte aqui da terra. Nós saímos do terceiro céu e voltamos novamente para a terra material, física que nós vivemos. E o Senhor me levava para um espaço onde eu só via barro, areia no chão. E quando nós chegamos nesse lugar, aquela terra se abria, o chão começava a se abrir. Um buraco muito, muito profundo, eu começava a ver ali enquanto a terra ia se abrindo. E conforme eu ia vendo aquilo, eu começava a escutar gritos, muitos gritos. Eu começava a escutar gritos de pessoas desesperadas, pessoas gritando, desesperadas, angustiadas, com medo, gritos
de diversas pessoas, gritos assustadores, meus irmãos, eu começava a ouvir enquanto aquela terra ia se abrindo. E o meu espírito começou a descer naquele buraco. O meu espírito começou a descer juntamente com o Senhor. O Senhor Jesus começou a descer junto comigo para aquele lugar, naquele buraco. E teve um momento em que nós chegamos ao fim daquele buraco. E eu comecei a enxergar, meus irmãos, eu comecei a ver lavas de vulcão. Eu comecei a ver explodindo fogo para todo lado, explodindo assim, algo muito, muito feio. E eu via uns demônios, vários demônios eu via, demônios semelhantes a um rosto de cavalo e corpo de humano. Outrora eu via demônios com um corpo de animal e um rosto. Eu não sei explicar, definir, meus irmãos, como eram os demônios. Em palavras, eu não consigo explicar para vocês os detalhes, mas tinha demônios que o rosto dele era parecido, não totalmente, mas se aproximava um pouco de um rosto de um ser humano. Porém a boca era uma boca feia, uma boca com uns dentes saindo assim para fora, uns dentes podres assim saindo para fora da boca. Tinha demônios que estavam com os olhos dele, uns olhos grandes e saindo sangue assim dos olhos. Outros estavam com o rosto deformado, como se tivesse perdido uma parte assim da pele, do rosto daquele demônio. Eram uns demônios muito, muito feios. Tinha um demônio que ele parecia com um dragão. Ele tinha um rosto semelhante a um dragão. E tinha um corpo de cavalo assim. Uns demônios muito feios, meus irmãos, que eu vi ali naquele lugar, no inferno. E o Senhor Jesus falou comigo: filha, entende o porquê eu te trouxe aqui. Entende, filha, o porquê eu te trouxe aqui, filha. Porque o número de crentes tem aumentado. O número de crentes entrando dentro do inferno, filha, tem aumentado, filha. E o Senhor falava isso para mim, meus irmãos, com voz de tristeza, com uma voz que não transmitia que ele estava feliz por causa daquilo. Porque o Senhor dizia que o número de crentes não é, meus irmãos, número de ímpios, de pessoas que não conhecem a Deus, não. É o número de pessoas que conhecem a Deus. Está aumentando. Muitos crentes, o Senhor falava, que estão indo para o inferno. E o Senhor, meus irmãos, me levava. O Senhor me levava ali dentro do inferno, dentro de uma sala. Eu via uma sala e nós entrávamos ali dentro daquela sala. E quando entramos, eu comecei a sentir um fedor enorme. Um fedor muito, muito forte de enxofre dentro daquela sala ali que a gente tinha entrado. E dentro daquela sala, meus irmãos, eu vi dentro daquela sala um homem sentado em uma cadeira. E esse homem que estava sentado na cadeira, a cadeira havia vários espinhos. Eu via vários espinhos ali naquela cadeira em que ele estava sentado. E ele estava sentado em cima de espinhos. E quando eu olhava aquele homem, eu me aproximava e ele gritava desesperado. Ele chorava tanto, meus irmãos. Ele chorava tanto. Ele gritava tanto, meus irmãos. Aquela cena que Deus me mostrou ali. Aquele momento em que Deus me mostrou aquilo, meus irmãos. Foi um momento em que me doeu muito, em que eu fiquei
triste porque eu vi o desespero daquele homem. Eu vi o sofrimento daquele homem. E ele não podia sair daquela cadeira. Ele não podia e ele não saía. Aqueles espinhos machucavam muito, muito aquele homem. E o Senhor olhou para mim. O Senhor virou para mim. E quando o Senhor ficou de frente comigo, eu perguntei: Senhor, por que esse homem está aqui? O que foi que esse homem fez? Qual foi, Senhor, o pecado desse homem para ele estar neste lugar, tendo esse castigo, Senhor? E quando eu perguntei, meus irmãos, isso para o Senhor respondeu para mim: filha, esse homem foi um pastor na terra. Esse homem foi um pastor na terra, filha. E foi eu, o Senhor, quem chamei, quem escolhi. E eu, filha, fiz uma promessa a ele e cumpri. E ele se tornou dirigente de uma obra. Eu coloquei ele para liderar uma igreja, filha, na terra. E eu, o Senhor, também. Eu comecei a usá-lo. Eu comecei a usar este homem na minha palavra. Eu comecei a dar revelações profundas a ele, filha, dentro da minha palavra. E de tal maneira que a igreja que ouvia, filha minha, se sentia completa, se sentia saciada, não tinha fome, porque eu entreguei a este homem palavra, filha, para dar à minha igreja. Mas o número de pessoas foram aumentando dentro da igreja. O número de pessoas foram aumentando, filha, dentro da igreja. E ele começou a se exaltar. Ele começou também a distorcer a minha palavra para sustentar, para manter o povo que estava entrando e também para mais pessoas virem para a igreja. E eu não admito, filha, que modifiquem, filha, a minha palavra. Eu não admito que mudem a minha palavra. E quando o Senhor falava isso, meus irmãos, eu vi ali dentro daquela sala no inferno vários demônios vindo. Aqueles demônios vinham em direção àquele homem e começava a torturar. Com uma lança nas mãos, aqueles demônios começavam a rasgar aquele homem, a carne, a dilacerar a carne daquele homem. E começava a sair fogo da cadeira. E era uma tortura muito, muito ruim, meus irmãos. Os demônios rasgando a carne dele de um lado e do outro, fogo saindo, queimando ele, meus irmãos. Aquele homem gritava de desespero, de dor, do tormento que ele estava sofrendo. E conforme os demônios iam ali torturando ele, eu via os órgãos de dentro dele caindo. Os órgãos daquele homem começavam a sair para fora, começava a cair assim naquele lugar. E era uma coisa muito horrível, muito horrível. E o Senhor me retirava daquela sala. O Senhor e eu fomos para outra sala no inferno. E quando chegamos nesta outra sala, eu via uma mulher deitada no chão daquela sala. E eu observava e eu via várias e várias minhocas, larvas saindo da boca dela. Começava a se espalhar pelo corpo aquelas larvas, meus irmãos. E aquelas minhocas começavam a consumir, a comer o corpo dela, a carne dela. E o Senhor falou para mim: filha, esta mulher está aqui, filha, porque quando ela estava na terra, ela falava muito,
Ela falava muito, filha, daquilo que ela não sabia, daquilo que ela não entendia. Ela falava daquilo que não sabia, filha. E muitas das vezes, filha minha, ela julgou o seu próximo, ela caluniou, ela difamou muitos servos e servas minhas que eu levantei. Ela difamou, filha minha, e por isso ela está aqui neste lugar. Ela também, filha, difamou. Ela difamou a igreja em que ela congregava na terra. Ela levantou um falso, filha, no meio da igreja, de tal maneira que a igreja, filha, as portas foram fechadas, porque ninguém suportou o falso que ela levantou, filha minha. E ela falava, meus irmãos, ela gritava, ela me pedia ajuda. E ela se levantou daquele chão e veio correndo em minha direção. Mas o Senhor não permitiu que ela tocasse em mim. O Senhor estendeu as mãos para ela e ela caiu para trás. E quando ela caiu para trás, meus irmãos, vieram demônios e começaram a torturar aquela mulher. Aquelas minhocas começaram a entrar de novo por dentro dela. E ela começava a sangrar pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos. Ela começava, meus irmãos, a sangrar. E aqueles demônios torturavam aquela mulher. Rasgavam a pele dela, colocavam mais minhocas dentro da boca daquela mulher. Foi algo muito feio. Muito feio que eu vi ali dentro daquela sala no inferno. Aquela mulher sendo torturada daquela maneira, meus irmãos. E o Senhor saía dali. O Senhor Jesus saía dali daquela sala e nós íamos para outra sala mais à frente. E quando entramos dentro dessa outra sala, havia várias pessoas, no mínimo 50 pessoas dentro daquela sala. E aquelas pessoas todas sendo torturadas, demônios arrancando as línguas, demônios torturando de diversas formas aqueles demônios torturavam. E o Senhor falava para mim, filha, presta atenção no que você está vendo. E tinha um demônio que chegava para um homem e falava, vai se prostituir de novo. E esse demônio falava em tom de deboche para aquele homem, mandando ele se prostituir de novo. E eu entendi que aquele homem era um prostituto na terra. E naquela sala, meus irmãos, o fogo começou a aparecer. Começou a surgir fogo no meio daquela sala e a queimar todas aquelas pessoas que estavam ali dentro e não tinham para onde eles fugirem. E tinha pessoas que gritavam e eles não conseguiam nos ver. Aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela sala especificamente não conseguiam nos ver. E tinha uns demônios que começavam a falar, você mentia na terra, você difamava, você se prostituía. Começava a acusar aquelas pessoas dos seus pecados. Mas tinha um homem específico que Deus permitiu que ele nos visse a mim e a Jesus. O Senhor permitiu que aquele homem enxergasse eu e o Senhor Jesus. E quando esse homem nos via, ele vinha em direção a Jesus. E ele começava a pedir uma nova chance. Ele dizia, Senhor, me dá uma chance. Me dá uma chance, que eu volto para a terra e faço diferente. Por favor, Senhor, me dá essa chance. E quando aquele homem falava isso, tinha 2 demônios que viam
aquele homem ali. E aqueles demônios vinham com uma lança na mão e enfiavam dentro desse homem e começava a girar essa lança dentro desse homem. E esse homem começava a gritar. Ele gritava de dor, da dor que ele sentia. E esses demônios, meus irmãos, eles começavam também a cortar cada pedaço do corpo daquele homem. Aqueles demônios começaram a cortar cada pedaço, as orelhas, a boca, cortavam o nariz, tudo, aqueles demônios cortavam. E eu perguntei, Senhor, qual foi o pecado desse homem? O que trouxe esse homem a este lugar? E quando eu perguntei isso para Deus, o Senhor falou para mim, filha, esse homem me servia na terra. E ele começou a cobiçar as irmãs dentro da igreja dele. E cobiçou também a mulher do pastor. E até que então ele conseguiu ter relação com a mulher do pastor. E depois que ele conseguiu, filha, todos ficaram sabendo na igreja. Inclusive o pastor, o esposo daquela mulher. E o pastor perdoou, mas mesmo assim aquela mulher não quis mais o pastor e decidiu ficar com esse homem. E eles foram morar junto. E quando eles começaram a morar junto, ele começou a maltratar essa mulher. E daí então, filha, ele começou a fazer coisas muito mal com essa mulher, filha, com a esposa do pastor dele, porque a esposa não era dele, filha, mas sim do pastor, e ele fez isso. E teve um dia, filha, que este homem brigou, discutiu com a mulher do pastor, discutiu com essa mulher, e a briga foi, filha, causada por uma seta do inimigo, e um demônio tomou conta desse homem e esquartejou a mulher. Quando esse demônio, filha, entrou na vida desse homem, através da briga, ele esquartejou, filha, essa mulher. E daí em diante, ele não teve paz. Ele não teve paz. Os demônios ficavam perturbando ele. E um dia, quando ele saiu da sua casa, havia um buraco no meio da rua. E ele se jogou dentro daquele buraco. Mas, filha, eu te revelo que dentro daquele buraco em que ele pulou, havia demônios ali dentro. E aqueles demônios pegaram o corpo daquele homem e até o dia de hoje não conseguiram encontrar o corpo deste homem, porque os demônios levaram o corpo dele para o inferno, trouxe o corpo dele para o inferno.